anteriores, né? Tá. Eu tenho dois triângulos isósceles, tá? Ou seja, os lados deles são iguais, de mesma área e que não são congruentes. Mas que eu tenho que o lado AB, o lado AC, o lado DE e o lado DF são iguais. Tá? Então, eu tenho dois triângulos isósceles ABC. Tem dois triângulos ABC, tá? ABC, esse é um triângulo. E o outro DEF. Vamos pôr diferente, tá? Então, DF, que são isósceles. Então, esse lado é igual a esse. E esses lados são congruentes a esses dois. Certo? Eu posso afirmar que o BC é maior que o EF. É menor que o EF. Então, deu certo o desenho aqui. Eu quero saber a razão entre o BC e o EF. É só isso que eu quero saber. A razão entre a base dos triângulos. Bom, o A, eu quero saber tudo em função desse ângulo A. Tá? Porque está falando seno de A, então eu quero saber tudo em relação ao ângulo A. Então, o que eu vou fazer para descobrir esse ângulo em relação aos outros dois? Eu vou tentar aplicar a lei dos cossenos para ver o que funciona. Vamos chamar esse lado aqui de x. E esse lado aqui também de x. Tá? Usando a lei dos cossenos, não sei se eu já coloco o ângulo D aqui. Vou pôr o ângulo D. Tá? Bom, deixa eu falar uma coisa aqui. Esse ângulo A e esse ângulo D, eles são ângulos... Esse ângulo e esse ângulo são suplementares. Por quê? Porque eles não têm a mesma área. Então, eu posso dizer que o A é igual ao 180 menos D. Essa sacada é fundamental para entender a resolução desse exercício. Por quê? Eles não são congruentes, mas eles têm a mesma área. Como que dois triângulos têm a mesma área? Como é que eu calculo a área desse triângulo ignorando o BC, ignorando o EF? O BC e o EF não interessa, varia. Então, se eu chamar esse triângulo de 1 e se eu chamar esse triângulo de 2, quando que a área 1 é igual à área 2? Quando eu tiver x vezes x vezes o seno do A dividido por 2, que é a área dado dois lados e um ângulo, igual a x vezes x vezes o seno de D dividido por 2. Quando que o seno de A é igual ao seno de D se esses lados não são iguais, se esses ângulos não são iguais? Quando os cossenos são suplementares, ou seja, o que falta para chegar em 180. Deixa eu explicar melhor isso aqui, tá? Vamos para cá. Deixa eu explicar melhor. Antes de começar a explicação, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Vocês sabem calcular a área do triângulo se eu tiver dois lados e um ângulo? Então, eu tenho dois lados. Tem um lado A, eu tenho um lado B e eu tenho um ângulo alfa. Para eu calcular a área desse triângulo, eu posso fazer A vezes B vezes o seno do alfa dividido por 2. Como é que eu demonstro que isso é verdade? Vamos desenhar a figura aqui. Eu tenho um ângulo alfa. Aqui eu meço A. Aqui tudo eu meço B. Eu tenho uma altura aqui. Como que eu calcularia a área dessa figura? Não é base vezes a altura dividido por 2? Concorda? A área é base vezes a altura dividido por 2. Mas quanto que é essa altura? Se eu fizer, tá, o seno do ângulo alfa, não é o cateto oposto sobre a hipotenusa, H sobre A? Então você concorda que a altura é o A vezes o seno do alfa? Substituindo nessa fórmula, tá? Se o H é o A seno de alfa, então a área é igual a AB vezes A seno de alfa dividido por 2. Viu como a demonstração disso aqui é bem simples? Então, a área de um triângulo dado... Eu tenho umas 10 fórmulas de área de triângulo, depois eu passo para vocês. Tá? Então, a área do triângulo dado
dois lados e um ângulo é A vezes B vezes seno de alfa. O que o enunciado está falando? Que eu tenho dois triângulos, que eu vou desenhar de novo. Tá? Eu vou desenhar um como isósceles e outro como... um como obtusângulo, acutângulo, e outro como obtusângulo. Então, aqui é o A, aqui é o D. Aqui é BC e DE. Eu sei que esses lados medem x. E eu sei que aqui mede um ângulo, vamos chamar ângulo A. E aqui vamos chamar de ângulo D. A área desse daqui, a área do ABC, é igual a x ao quadrado cosseno de A sobre 2. E a área do DCE, DEF, que é F, DF é x ao quadrado, cossenão, seno de alfa, seno de D. Como essas áreas são iguais, para essas áreas serem iguais, elas são iguais, eu tenho que ter seno de A igual a seno de D. Eu sei que os triângulos não são congruentes. Se os triângulos não são congruentes, A não é igual ao D. A não pode ser igual ao D. A é diferente de D. Por que A é diferente de D? Porque no enunciado está falando que eles não são congruentes. Então, para seno de A ser igual a seno de D, o A tem que ser 180 menos D. De qualquer forma, eu sei que o seno de A é igual ao seno de D. Bom, então significa o quê? Que o cosseno de A é igual a menos o cosseno de D, porque eles são suplementares. Quando eles são suplementares, o que vai fazer? Eu vou mudar o sinal do cosseno, certo? Então, para ângulos suplementares, eu sei que o cosseno de A é menos o cosseno de D. Sara, tem várias outras fórmulas. Tem até fórmula do triângulo inscrito, do triângulo circunscrito. Se você demonstrar a lei dos senos, você sai numa fórmula de área de triângulo. Tá? Então, veja, certo? Então, eu sei que cosseno de A é igual a cosseno de menos D. O que eu quero achar? A razão entre BC e EF. Então, vamos lá. Bom, então eu tenho desenhar de novo os triângulos aqui, ABC e DEF. Eu já mostrei que o cosseno do A é igual a menos cosseno do D. O exercício está pedindo o quê? Está pedindo a razão BC sobre EF. Mas você concorda que eu posso aplicar a chamada lei dos cossenos? Eu posso aplicar a lei dos cossenos. Então, aplicando a lei dos cossenos, o que diz a lei dos cossenos? Aqui mede x, aqui mede x, aqui mede x, aqui mede x. Pela lei dos cossenos, BC, eu vou levar os dois ao quadrado. Espera aí, vou até tirar, vou fazer até uma coisa aqui que vai ajudar a entender. BC ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado menos... É menos mesmo? Nossa, deu branco, é menos. Menos 2 vezes x vezes cosseno de A. Certo? O EF ao quadrado, x ao quadrado, mais x ao quadrado, menos 2x cosseno de D. Ok? Deu para entender isso aqui? Isso aqui eu fiz o quê? Eu usei a lei dos cossenos. O que eu quero? Eu quero BC sobre EF. Vamos colocar ao quadrado por enquanto. Simplificando isso aqui, 2x2 menos 2x2 cosseno de A. Eu sei que o cosseno de D é o menos cosseno de A. Então, 2x2 menos 2x2 menos cosseno de A. Ora, botando o 2x2 em evidência, sobra 1 menos cosseno de A. E embaixo
2x2, 1 mais cosseno de A. Cortar esse com esse. Certo? Agora, no que a gente chega? A gente chega que a razão de BC ao quadrado sobre F ao quadrado é igual a 1 menos cosseno de A sobre 1 mais cosseno de A. Aqui, a gente vai ter que usar um truque. Se a gente não usar esse truque, a gente não consegue resolver essa questão. É tipo uma racionalização de denominadores. Só que eu vou forçar que apareça em cima e embaixo uma coisa que me permita fazer um cancelamento aqui. Então, o que eu vou multiplicar em cima e embaixo? 1 mais cosseno de A. Ah, por quê? É que eu expliquei ontem. Porque eu quis. Não é porque eu quis. Porque se eu fizer isso aqui, eu vou ter um quadrado em cima, um quadrado embaixo, e eu quero tirar a raiz quadrada disso. Então, se eu fizer essa multiplicação, o que vai acontecer em cima? Vai dar, é uma diferença entre dois quadrados. Então, vai ser 1 menos cosseno ao quadrado de A. Que a gente sabe, pela relação fundamental da trigonometria, que isso é o seno ao quadrado de A. Já isso aqui é 1 mais cosseno ao quadrado de A. 1 mais cosseno de A ao quadrado. Mas veja, essa parte de cima é o seno ao quadrado de A sobre 1 mais cosseno de A ao quadrado. Mas olha ali, BC sobre F ao quadrado é aquilo ali. Então, BC sobre F é igual a raiz quadrada do seno ao quadrado de A sobre 1 mais cosseno de A ao quadrado. Então, isso aqui vai ser seno de A sobre 1 mais cosseno de A. Se vocês olharem, isso é a alternativa B, a letra A, tá? Essa é a letra A. Nota que essa questão é uma questão fácil de entender, mas muita gente se enrolaria nisso daqui, ó. Isso aqui é tipo uma racionalização de denominador. Eu sempre posso multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, tá? Então, se eu fizer isso aqui, essa questão sai fácil. Mas se eu não fizer essa multiplicação, eu não consigo fazer. Outra coisa é se reparar que se os triângulos têm a mesma área, eles têm... A única diferença é que eles são suplementares, tá? Alguém tem alguma pergunta dessa questão? Ou alguma sugestão de fazer ela de uma forma diferente? Algum tem algum comentário? Aqui eu usei relação fundamental da trigonometria. Hã? Multiplicar pelo conjugado. Sim, isso aqui é quase o conjugado, né? Quando você vai fazer por números complexos, você chama de conjugado. Na verdade, isso foi um truque, né? Isso foi um truque, porque como é que você tira a raiz quadrada disso daqui? Deixa eu colocar embaixo de novo. Vamos supor que vocês estão num concurso e a questão é essa. Essa questão aqui é no cálculo de limites. Bom, isso aqui é muito complicado. Vamos supor o exercício fosse isso. O que eu teria que fazer? Como é que eu calculo isso? Isso aqui é muito difícil. Você até poderia inventar um truque para fazer. Mas, vamos puxar e vamos somar isso daqui. Bom, se eu faço isso, em cima dá isso aqui. E embaixo dá isso aqui. Só que 1 menos cosseno ao quadrado de x é seno ao quadrado de x. Esqueci do quadrado aqui. Não, esse quadrado está errado. Mais cosseno de x. Agora eu posso cortar esses dois quadrados com essa raiz. Fica seno de x sobre 1 mais cosseno de x. Tá?
Então isso é um truque que complica. Outra coisa que talvez não tenha ficado claro. Oi, pode falar. Porque se você ficar 180 graus, o B e o C vão ficar numa reta. Então vai ficar alinhado A, B e C. Então, se você fizer no GeoGebra, isso é fácil de ver. Se você fizer isso aqui ficar igual a 180, o B e o C viram uma reta. Então não tem jeito mesmo. Mas deixa eu tentar mostrar uma coisa. Eu tenho dois triângulos isósceles, esse e esse. Esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. Esses quatro lados são iguais. Eu posso afirmar que se esse ângulo for alfa, esse ângulo é 180 menos alfa. Se eles forem triângulos de mesma área, tá? Aqui é 1, aqui é 2. Se eu afirmar que a área 1 é igual a área 2. Tá? Isso eu posso afirmar que se eu tenho dois triângulos isósceles de área igual e de lado igual, um é obtusângulo, outro é acutângulo e os ângulos são suplementares. Tá? Isso dá para provar usando aquela relação da área. Então, x, 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 x. Então, a área 1 é x ao quadrado seno de alfa sobre 2. E aqui, eu vou chamar de beta isso aqui. Beta que é igual. É igual a x ao quadrado vezes seno de beta dividido por 2. Bom, eu sei que seno de alfa é igual a seno de beta, mas eu tenho uma restrição que o Matheus falou. Alfa e beta pertence ao intervalo de zero. Eu vou pôr intervalo de ângulo, tá? De 0 até 180. Aberto, né? Porque não pode ser nem 0 nem 180. Certo? Então eu sei disso. Então isso daqui só acontece em duas situações. Se alfa for igual a beta, que não pode, que eu estou falando que os triângulos não são congruentes, ou se o alfa for 180 menos beta. Isso é fácil de ver no no círculo trigonométrico, veja. Eu tenho um valor de seno aqui. E aqui é o alfa, aqui é o beta. Então daqui até aqui mede alfa, né? Então beta é 180 menos alfa. Ficou rabiscado, mas dá pra gente entender isso. Certo? Se alguém quiser achar um modo diferente de fazer essa questão, é legal, tá? E se alguém quiser pegar a questão anterior e achar um modo diferente de resolver, até uma boa coisa, pensar nessa questão aqui. Se alguém quiser tentar resolver ela no GeoGebra, tem uma questão do Dutton-Hefner, encontros de aritmética. Eu não vou achar, não vou me arriscar a achar aqui agora, que às vezes eu não acho. Encontros de aritmética, encontros, não sei. Encontros de geometria, que faz uns quadradinhos aqui e tenta calcular, tá? Se alguém quiser pensar nela, pode pensar. Sobre as áreas dos círculos, tem muitas outras áreas, tá? Que eu não tô com o material do Podemos aqui. Ontem uma pessoa achou o site do Podemos. Então, Podemos é esse programa que faz essas aulas, tá? A gente tem vários projetos. O site eu acho que é podemos-mus blogspot.com. Deixa eu verificar que dá para entrar aqui na internet. Vamos ver. Entrar na internet. Quero mostrar para vocês. Abriu uma outra janela? Abriu, né? Então vamos lá.
Abrindo, pessoal, desculpa a lerdeza. Eu acho que. Deixa eu ver minha internet. Tá abrindo. Pessoal, se vocês entrarem aqui em relatório de atividades do Podemos, eu vou ter muito material. Eu quero mostrar para vocês. Viu? A Sara tá aí ainda. A lista de presença, Rosenilda, é aí no chat. Quem não falou, fala o nome completo aí e a cidade, por favor, no chat. Eu quero mostrar a Sara, tá? Então, Sara, se você vier aqui, Verão Passos 2019, livro texto, baixa na íntegra. Então você vem aqui, ó, só para você guardar, Verão 2019 Passos VB. Baixe na íntegra. Esse material é bem legal, eu ainda pretendo um dia publicar. Aqui tem. Olha para você ver, bem legal as aulas, ensina. Tem erro, porque não foi muito conferido. Foi feito em sala de aula, os alunos acharam um erro e eu não fui anotando os erros. Então, para fazer uma nova edição. Então, eu quero mostrar para vocês a parte de geometria de área de triângulo. Então, aqui tem, por exemplo, tem um capítulo de lei dos senos e dos cossenos. Olha, bem bonitinho. E é tudo copiado de outros lugares, mas tem as fontes. Ó, esse texto é meu. Eu faço um texto, explico e ponho exercício. Então é bem interessante, tá? Esse material. E tem exercícios bem tranquilo, não tem resposta exercício, mas tem explicação de todos os conteúdos. Se você vir aqui para frente, olha, tem uma parte que eu falo de polígonos inscritos e polígonos circunscritos. E eu falo várias fórmulas de área do triângulo. E não demonstro aqui, isso aqui é um material antigo, eu estou pensando em reeditar ele para ele ficar melhor. Mas tem várias fórmulas de área do triângulo. Quero ver se eu acho para mostrar. Aqui, ó. Aqui é uma das fórmulas. Não. Tem várias fórmulas. Depois eu escrevo elas todas. Olha aqui, ó. Área do triângulo inscrito e circunscrito. Olha aqui. A área do triângulo inscrito pode ser calculado o seguinte: eu tenho um triângulo. Eu já vou colocar no chat antes de falar isso aqui. Pera aí, pessoal. Não estou conseguindo colocar no chat. Leonardo, põe esse link para mim, por favor. Leonardo, me ajuda. Tá. O triângulo inscrito, ele pode ser calculado multiplicando os três lados por 4 vezes o raio. Vocês conhecem essa fórmula? Ela é muito útil e ela é uma decorrência da lei dos cossenos. Quando você demonstra a lei dos senos, você chega nessa fórmula meio que automaticamente. E se o triângulo for circunscrito, tá? Se o triângulo for circunscrito, você vai precisar do semiperímetro e é simplesmente multiplicar o semiperímetro pelo raio. Então, no triângulo inscrito, é o produto dos três lados sobre 4R. No triângulo circunscrito, é só o semiperímetro vezes o raio. Tem uma fórmula de setor circular também que é surreal. É só multiplicar a medida do arco pelo raio e dividir por 2, eu acho. Depois eu tenho que recordar isso. Então você tem várias fórmulas de área de triângulo, tá? Tem a fórmula de Herão também, que eu acho que vocês conhecem. Tem essas fórmulas. Isso, Sara. A Sara já achou, tá? Então, beleza. Então, por hoje é só. Eu peço desculpa, hoje foi bagunçado, tá? Não prometo que não vai ser bagunçado as outras vezes, mas eu tento. Já é assim também nas minhas aulas. É legal que as pessoas aprendem tentando achar o nosso erro. Agradeço a presença de vocês. Convido vocês para a próxima aula, que é na próxima quarta, porque nem amanhã, nem segunda, nem terça eu posso, tá? Tá lá no horário. Então, a próxima aula é quarta-feira, às 20 horas. Agradeço a presença de vocês e estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês queiram fazer. Muito obrigado e até a próxima. Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Não esqueça de falar a presença, tá?
Se alguém for professor da rede estadual de Minas, eu postei um negócio sobre o encerramento do ano letivo. Pois pode olhar lá se quiser, tá? De Minas, estados não adianta muito.